Bom dia, meu nome é Lara e o meu olhar ambiental vai ser sobre a tragédia ambiental em Brumadinho. Esse trabalho tem como objetivo abordar sobre a tragédia em Brumadinho. O rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, na sexta-feira 25 de 2019, causou a destruição da área administrativa da empresa, casas e propriedades da região. O deslizamento de lama também deixou mortos e desaparecidos, além de pessoas que tiveram que deixar suas casas. O rompimento da barragem causou inundação de lama e rejeitos de minério de ferro, que resultou na morte de 252 pessoas e 18 pessoas ainda continuam desaparecidas. A Agência Nacional de Mineração divulgou o relatório técnico, assinalando que a tragédia poderia ter sido evitada se a Vale tivesse prestado informações corretas ao Sistema de Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração da SIGBM. Tudo que a humanidade utiliza hoje em termos de materiais feitos de ferro e aço, como automóveis, geladeiras, pias e outros produtos, são derivados da mineração de ferro. O ferro e o aço são também muito utilizados na engenharia, através da construção de prédios, pontes, viadutos e praticamente em tudo que olharmos hoje veremos a utilização desses materiais, como em navios, aviões e tantos outros. Para dar vazão a essa imensa quantidade de ferro, aço, níquel e outros metais, existem hoje as grandes mineradoras que retiram este material da natureza através do processo de mineração. Este processo utiliza uma grande quantidade de água e produtos químicos, e ao final nós temos os metais que serão utilizados, mas também uma grande quantidade chamados rejeitos, que são decorrentes da mineração. Esses rejeitos não podem ser jogados na água comum para serem tratados, devido aos componentes tóxicos e aos componentes químicos que são utilizados. Para armazenar esses milhões de metros cúbicos de rejeitos, derivados do processo de mineração, as empresas mineradoras constroem barragens enormes, com uma grande área, geralmente em locais elevados. Essas barragens têm que ser muito bem construídas, com um excelente sistema de drenagem para evitar que chuvas torrenciais possam inundar essas barragens, fazendo-as ficarem com muita quantidade de água e romperem. A manutenção tem que ser dada constantemente e deve haver diversos mecanismos de monitoramento e controle para evitar o desastre. O desastre de rompimento de uma barragem pode causar a morte de milhares de pessoas, bem como causar um grande prejuízo ao meio. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão, localizada no município de Brumadinho, pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, está sob a responsabilidade da Vale S.A., uma das maiores empresas de mineração do mundo. No dia 25 de janeiro de 2019, o município de Brumadinho sofreu uma das maiores tragédias da história da mineração do mundo. Esta barragem 1 rompeu-se liberando um grande mar de lama, que destruiu praticamente tudo próximo à barragem, sem que houvesse tempo para liberar a área. Muitos moradores, trabalhadores da Vale e até mesmo turistas que estavam no local foram levados pelas enxurradas do rejeito da mineração. A sirene de emergência do local não emitiu qualquer som.
11,7 bilhões de litros de lama foram liberados de uma forma extremamente rápida. Além da enorme tragédia, houve mortes de mais de 252 pessoas. Houve também uma perda de uma área da vegetação de 147,38 hectares de uma área remanescente da Mata Atlântica, um bioma com grande biodiversidade, causando grandes perdas de animais e vegetação. Os rejeitos da mineração atingiram também o rio Paraupeba. Os rejeitos da mineração atingiram também o rio Paraupeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco. A grande quantidade de lama tornou a água imprópria para o consumo, reduziu a quantidade de oxigênio disponível, o que desencadeou uma grande mortandade de animais e plantas aquáticas. A grande quantidade de lamas depositada na região mudou também a composição do solo, que deve demorar várias décadas para poder voltar ao desenvolvimento de espécies vegetais. Quando a lama secou, formou uma camada dura e compacta, que afetou a fertilidade do solo. Vale salientar que essa tragédia de Brumadinho ocorreu pouco mais de 3 anos depois da tragédia em Mariana, também em Minas Gerais. A barragem do Fundão em Mariana era responsabilidade da empresa Samarco, que pertence ao grupo da mineradora Vale, e a tragédia é uma triste consequência da lição aprendida tanto pela mineradora Vale como pelo governo brasileiro, que é responsável pelo licenciamento e pela fiscalização rígida dessas barragens. Um estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica entre os dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro de 2019 constataram que a água ao longo de 305 quilômetros do rio Paraupeba apresentava níveis de oxigênio, turbidez e pH totalmente fora dos padrões permitidos para o consumo. Foram detectadas a presença de óxido de ferro, manganês, cobre e cromo, oriundo dos rejeitos da barragem da Vale. O estudo informou que o texto estava totalmente sem condições de vida, com a água completamente comprometida de qualidade péssima, impossível de ser utilizada em diversos usos. 2 anos após a tragédia em Brumadinho, o governo de Minas Gerais e a Vale fizeram um acordo em 37,68 bilhões de reais, o maior acordo judicial de medida de reparação já realizados na América Latina, para que a mineradora reparasse os danos causados pelo rompimento da barragem. O dinheiro do acordo será aplicado em vários tipos de despesas que envolvem projetos definidos pelas comunidades atingidas em Brumadinho e na bacia do rio Paraupeba. Programas de transferência de renda, recuperação e proteção ambiental, segurança hídrica, mobilidade, entre outros. Segundo a Lei nº 9.605, de 1998, a chamada Lei de Crimes Ambientais, o crime ambiental é qualquer ação prejudicial ou danosa cometida contra os elementos que formam o ambiente, incluindo nestes a fauna e a flora, os recursos naturais da nação e seu patrimônio cultural. De acordo com esta lei, poderão responder às penas cominadas pessoas que concorrerem para a prática do crime previstos nesta lei na medida de sua culpabilidade, bem como diretor, administrador, membro do conselho de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. A ocorrência de danos ao meio ambiente, o poluidor é obrigado a reparar o dano ou a indenizar. A apuração dos fatos realizados pelas autoridades constituídas constatou que, embora diversos relatórios de auditoria internos previssem a tragédia
condenando a estrutura da barragem e realizando recomendações, nenhuma medida foi tomada pelas autoridades competentes da Vale. Algumas das hipóteses para evitar o surgimento de uma nova tragédia, como a de Brumadinho e Mariana, deverão ser tomadas medidas urgentes de mudança da legislação para as mineradoras e aumento da fiscalização. Proibição do tipo de barragem envolvido nos dois acidentes, que são os de menores custos, punição exemplar dos envolvidos, levantamento das condições de todas as demais barragens existentes no Brasil e a obrigação das empresas para reparar qualquer problema levantado de forma imediata. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Obrigada, professora Blaine, pelos ensinamentos.